A gente só vai atingir essas metas necessárias para conter essa emergência climática que a gente passa se a gente atuar holisticamente em todas as áreas e não ficar focado num tema só. A mineração enfrenta o desafio da descarbonização para um futuro sustentável. Neste episódio, vamos falar com o executivo vice-presidente de Relações Institucionais de uma empresa britânica, que está à frente de um mega projeto que terá um impacto relevante na transformação e descarbonização da indústria do país. Vamos começar? Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral e, em conjunto com meu amigo, parceiro Gustavo Roberti. Fala aí, Gustavão. Tamo junto mais uma vez, mais uma semana, mais Isso um aí. episódio. Bom te ver de novo, meu amigo. Uma semaninha legal aqui em São Paulo. 7ª temporada bombando. Sobre o que o tema? Transformação pela colaboração. Pô, legal. E hoje o episódio, vamos falar muito de transformação e colaboração. Hoje tem assunto para dar e vender. Vocês estão preparados aí para 2 horas de podcast, pessoal? Falar Porque... de mineração, comunicação, transição energética. Legal demais. Pode até pintar aí um futebol, Podemos Neymar, falar de bastante coisa. Aí. Acho que tem assunto pra caramba. Mas, pessoal, voltando aqui, papo sério, né, no Veroncast, que a gente tem o propósito de compartilhar conhecimento. Falando sobre colaboração, transformação, a gente traz para a mesa hoje, pessoal, um executivo, né, e aí de sucesso, tanto na carreira, né, de esportes, mas também na carreira de mineração, que está liderando na frente de outros executivos um grande projeto de mineração. Então, não saia daí que o papo é bem legal. Apresentar aqui Emerson. Emerson, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco, dividir seu conhecimento. Já a prosa foi boa, a resenha tá legal pra caramba, pessoal. Bem-vindo, meu parceiro. Obrigado. Eu agradeço demais o convite. É uma honra muito grande estar aqui, poder bater esse papo com vocês. De ver o quão qualificada é a audiência de vocês, nos deixa muito honrado. E o quão qualificado foi o cast de entrevistas que vocês fizeram aqui. É só a gente... Vou tentar chegar perto da qualidade dos papos que vocês trouxeram aqui. Não, imagina, meu amigo. Vamos lá, né? Fala um pouquinho do Emerson. O Emerson hoje ele está como vice-presidente de Relações Institucionais da Brasil Iron. Vamos falar um pouco mais sobre o Brasil Iron daqui a pouco. Ele é empreendedor, né? Teve 2 empresas que ele, né? Tanto no mercado de carnes e também no mercado de comunicação. Foi diretor de comunicação da Comunicação Brasileira de Automobilismo. Para quem é palmeirense, certeza que conhece ali também o Emerson, né? Ele já foi chefe de comunicação, né? Chief of Communication Officer do Palmeiras. Também... Joel tá emocionado aqui. Joel tá assim, Palmeiras, já teve um papo aqui, né? Como é que tá? Já pediu autógrafo. Brincadeira, Joel. Teve uma participação, uma carreira toda na parte de comunicação, né? De radialista, bastidores. Participou de 4 Copas do Mundo. Então ele tem um bastidor muito legal de Copa do Mundo, de futebol, que a gente vai comentar aqui também, pessoal. Mas é isso, papo rico. Emerson, passo a palavra para você. E aí eu queria, né, eu fiz um breve briefing aqui, acho que é legal trazer um pouco mais de quem é o Emerson. E aí uma curiosidade, sua carreira você teve um background lá muito em esportes, a gente estava conversando, e hoje você está como VP de um dos maiores projetos, não só do Brasil, mas da América Latina também, né, em mineração. Conta pra gente um pouquinho da tua carreira e como que está sendo essa transição para o mercado de mineração. Bom, primeiro eu vou tentar não frustrar a audiência, né? Porque o pessoal você começou falando tanta coisa de esporte, de futebol, o pessoal vai querer ouvir mais coisas sobre o assunto, sobre Palmeiras, que é uma torcida muito apaixonada, e a gente vai permear uns assuntos mais pesados, com perdão do trocadilho, que é a mineração. Mas, na verdade, meu sonho sempre foi trabalhar com esporte. Eu queria fazer alguma coisa nesse mundo e descobri que dentro de campo eu não teria a menor condição de investir nessa carreira.
E como eu tinha já na família jornalistas, sempre gostei de me comunicar, eu era aquela criança que falava mais do que a boca, e foi natural que eu enveredasse para o mundo da comunicação e, obviamente, quando fui para o mundo da comunicação, o objetivo era ser jornalista esportivo. Esse era o meu sonho, era esse o meu foco. Fiz faculdade de jornalismo, mas antes mesmo de concluir o curso, eu já comecei a trabalhar na área de rádio, de televisão. Fiz um pouco de tudo nesse mundo, até que eu passei para frente no microfone trabalhando em rádio em transmissão esportiva. Então, legal. Eu era desde o cara que dava o resultado, enquanto a transmissão estava ocorrendo, eu entrava para falar que tinha um gol em outro jogo. Depois passei a ser repórter, cheguei a ser narrador em televisão, comentarista, programa esportivo. E quando eu vim para São Paulo, isso tudo foi no norte do Paraná, na cidade de Londrina. Quando eu vim para São Paulo, eu queria continuar na frente do microfone. Mas os caminhos da vida às vezes nos levam para outros lados, e eu só tenho a agradecer a Deus e os caminhos da vida. Eu fui para o outro lado do balcão, que era a parte de assessoria de comunicação. E aí, junto com um grande amigo, ele já tinha um projeto ali de comunicação na área esportiva, e nós desenvolvemos aquele projeto. Eu entrei como sócio na agência. E esse momento, nós estamos falando em de 2007, mais ou menos. É um momento em que o futebol passava por uma transição do amador para o profissional no aspecto de dirigência. Se a gente lembrar até ali, um pouco antes e ainda um pouco depois, não era comum você ter nas principais diretorias dos clubes de futebol profissionais da área. Porque era um acordo político ali para eleger os presidentes e tudo. E você fazia os seus acordos, os seus apoios. Então, vira e mexe, você tinha um médico na diretoria financeira, você tinha um advogado na diretoria de comunicação, e assim ia. Assim foi o futebol. O futebol foi construído e dirigido durante muitas décadas. Nesse momento, começa um processo de transformação, inspirado muito no que acontecia na Europa já há muito mais tempo, evidentemente. E os clubes começaram a colocar nas suas diretorias as pessoas que eram da área. E mais do que isso, porque esses diretores amadores, eles tinham a sua profissão durante o dia e no final do dia eles iam para o clube para cuidar do assunto. Então você imagina numa empresa, o seu diretor, seja lá de que área for, ele chega para trabalhar na sua empresa às 5 da tarde, porque ele já trabalhou o dia inteiro no trabalho dele, e aí dali para frente ele vai tocar os assuntos da sua empresa. Não tem como prosperar, não tem como crescer na proporção necessária. E aí os clubes passaram a contratar profissionais da área e que se dedicavam a isso. Foi nesse momento em que a gente começou a construir projetos de consultoria de comunicação mais voltado para a área institucional dentro do futebol. Porque a própria comunicação no futebol, as agências de comunicação na época, era muito mais assessoria de jogador. Beleza, era assessoria do clube, mas era ali o cara que cuidava só da coletiva. Talvez pontual, gestão de crise, né? Talvez. Não, nem falava isso. com o repórter, né? Era isso, distribuía a escalação. Não tinha nem gestão de crise. Organizava a coletiva, você pergunta. Quem fazia a gestão de crise dos clubes, nas crises de comunicação, até esse momento, vamos chamar assim, era o presidente, era o advogado, era o diretor, era o médico, era isso. Não tinha uma coisa mais profissional. E a gente focou nisso. Entendi. E com isso a gente nadou assim de braçadas e cresceu muito nesse ambiente. Chegamos, na época em que eu estava na agência, a atender a mais de 20 clubes de futebol, federações, confederações. E aí também acabou se expandindo para o mercado corporativo propriamente dito. As empresas passaram a investir cada vez mais no esporte e buscavam um atendimento mais profissional. Foi aí que o mundo me permitiu viver muitas e muitas experiências legais nesse Legal. Muito bom. E como é que foi essa transição para mineração, né? Então, você hoje está na Brasilware, né? Como é que foi essa entrada para o mercado de mineração? Foi totalmente por acaso, eu tenho que ser honesto. Porque quando eu saí da agência, eu queria rumar para algum outro caminho na minha profissão, que eu também não tinha muita ideia do que era. Eu sabia que eu queria sair do esporte.
A pessoa que tinha estudado a vida inteira para viver naquele meio, depois de 20 anos no meio do esporte, já estava... Cresci, mudei, agora quero novos desafios. Não queria mais nem mexer com comunicação e nem mexer mais com esporte. E eu tomei essa decisão na primeira semana de março de 2020. A gente vai lembrar que foi quando o mundo parou, né? Só que eu tomei essa decisão uma semana antes. Eu virei para o meu sócio e falei, olha, eu quero seguir outro rumo, etc. e tal. Estou saindo da empresa, da sociedade e vou buscar um outro caminho. Uma semana depois da conversa que eu tive com ele, lockdown, o mundo para, ninguém faz mais nada. Eu decidi fazer um ano sabático e o mundo decidiu fazer um ano sabático então também. Vamos juntar, por que não? Então, isso obviamente que afetou a minha estratégia. Eu falei, bom, o cenário é outro agora, né? Eu preciso repensar. E aí, por uma série de coincidências, de amigos em comuns, de consequências da networking que eu criei no mundo do futebol, do esporte em geral, ao longo desse tempo, um amigo em comum acabou me levando até a Brasil Iron para ajudar na parte de comunicação. Fantástico. Não era o que eu queria, mas sim, vamos, é um ambiente diferente, vamos ver... Começou a estudar mineração. Foi entender esse mercado. Até aquele momento eu não sabia a diferença do aço para o alumínio. Mal sabia que para tirar o ferro tinha que cavar. Então era mais ou menos isso. Mas aí eu entrei nesse mundo via comunicação e acabei detectando que é um mundo que, via de regra, sobretudo com juniors e até as empresas médias, não se trabalha o relacionamento institucional com os stakeholders necessários. Porque era uma área que eu também desconhecia ou conhecia muito pouco, sim. Né? Até porque a gente tem, acho que no Brasil, um preconceito com esse tipo de atividade. Nós não podemos falar qual é o nome exato dessa atividade, porque ao longo dos anos isso virou sinônimo de corrupção, de negociatas, mas nada mais é do que lobby, né? Que é algo que no mundo mais desenvolvido, sobretudo os Estados Unidos... É ok. É ok. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. É que a gente precisa diferenciar o lobby per se, o que é de fato essa atividade de relações institucionais ou relações governamentais, de negociata, de outras coisas que são ilegais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu percebi ali que muitas empresas grandes que necessitavam disso não tinham esse trabalho. Foi aí que eu fiz esse diagnóstico para a empresa. Eu falei, olha, o que a gente precisa aqui é se relacionar com os stakeholders. Nós não temos esse relacionamento, seja ele governamental, seja ele do mercado da mineração. E aí eles disseram, ótimo, você fez o diagnóstico, parabéns. Então agora você resolve. Agora vou implantar, né? Não é só... Agora é com você que resolva isso. Você apontou um tanto de problema, vem cá agora me ajudar. E aí eu meio que falei, bom, vamos ver. E foi aí que eu me apaixonei por essa nova área, que é a área de ser relações institucionais de uma empresa. Muito bom. Acho que, assim, nos tempos atuais, acho que ainda é mais crítico a essa atividade, né? Porque a gente teve muito próximo 2 acidentes na mineração que faz com que ainda esse entendimento da sociedade ainda fique um olhar muito mais negativo do que a gente tinha antes, né? Sem sombra de dúvidas. Eu até dou um passo atrás. Eu acho que nós temos em todas as áreas, em todos os mercados, não só na mineração, no agro, na indústria, no automotivo, vejo um gap em que empresas grandes que necessitam disso não investem nessa área. Não tem. Eu não vou citar empresas propriamente ditas, mas quando eu comecei a estudar esse mundo de relações governamentais, eu tive notícias de empresas gigantes, multinacionais, empresas de faturamentos dezenas de bilhões e que não tinha um trabalho específico nessa área. E hoje, fazendo isso há um ano na Brasil Iron, eu chego assim, isso é fundamental. No caso da mineração, ele é até mais amplo. Eu acho que tem sim uma evidente necessidade de o mercado da mineração se relacionar cada vez mais com o mercado como um todo, com os entes governamentais, com a mídia. Isso sem sombra de dúvidas, também por causa dos trágicos acidentes. Sim. Mas também porque há
é o mercado mais difícil de você entender. Ele é técnico, existe um preconceito que já existia antes dos acidentes. Exato. Né? Degradou do ambiente. A degradação do ambiente, né? O olhar é muito nisso. Estamos destruindo o ambiente, etc. E eu digo sempre... mais na pauta hoje. Sem dúvida. E eu digo sempre que, assim, a culpa não é de forma alguma da audiência que enxerga dessa forma. Exato, é a história que você vai contar. A gente aprende em comunicação que quando o emissor comunica e o receptor não entende, a culpa não é do receptor, é do emissor. Essa é a base da comunicação. Só que eu vejo hoje um movimento geral na mineração para reverter esse cenário. Legal, sim. Aquilo que o agro fez há 15, 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, a gente via no intervalo do Jornal Nacional, o agro é tech, o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo. Muita gente nem entendia o que... E talvez até hoje nem entenda o que era aquilo. Aquilo era uma campanha para transformar um setor que também tinha uma aura de preconceito sobre ele, e que passou a ser amado, desejado, venerado. Exato, que traz prosperidade, traz emprego. E que é a mineração, né? A mineração traz desenvolvimento. A mesma coisa. Falando um pouquinho para a nossa audiência, agora entrando um pouco na Brasil Iron, a gente estava comentando, foi até legal a nossa prévia antes, né? O que é a Brasil Iron, acho que é legal você contar essa história. Mas em grandes números, né? A Brasil Iron tem um mega projeto que está sendo implantado no Brasil, que está, né, em desenvolvimento na Bahia, ou seja, é um estado extremamente promissor para a mineração no Brasil. A gente fala hoje, eu como mineiro, né, Belo Horizonte, Minas tem um caráter muito grande de mineração, Pará também é Bahia com esse novo celeiro. Inclusive a Exposé Branda esse ano será lá. Né? Exato. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a Brasil Iron, grandes números, um pouco do projeto, e depois a gente entra um pouquinho mais em detalhe em relação aos desafios também. Tá. A Brasil Iron, na verdade, ela não é uma empresa de mineração. Ela é o resultado de uma oportunidade de investimento de investidores estrangeiros, que há cerca de 10 anos vieram ao Brasil, um pouquinho mais, naquele momento em que o Cristo estava decolando na capa da revista Time, teríamos Copa do Mundo, Olimpíadas, uma crescente muito grande, tipo isso. E eles vieram para buscar oportunidade de investimento. E deram algumas cabeçadas, tiveram alguns problemas, tentaram enganá-los por algumas situações, mas no final das contas eles acabaram encontrando essa oportunidade de investir na área de mineração no Brasil. Foi aí que começou o projeto. Então a Brasil é uma empresa que é criada para desenvolver esse projeto de mineração que começou por conta desta oportunidade de investimento estrangeiro. Emerson? Uns 10 anos atrás você falou, né? Mais ou menos. Na verdade, 15, quando primeiro foi feita a aquisição dos direitos minerários naquela região por uma outra empresa que é desse mesmo fundo, que adquiriu de uma mineradora anterior. E aí, depois de já ter feito a aquisição, foi criada a empresa propriamente. Eu vou arredondar em 10 anos, mas podendo errar ou 2 anos para frente, para trás, até porque teve uma fase de transição ali até bastante grande. Mas nós estamos falando em algo em torno disso. Tá, legal. E aí, daí em diante, a empresa iniciou um grande investimento de estudo e pesquisa naquela área. E ao longo do tempo, os números foram ficando bastante majorados e bastante substanciais, porque foi feito um investimento nesses 10 anos de algo em torno de R$1,5 bilhão de reais até hoje. Então, nós estamos falando de um grupo de investidores que já colocou R$1,5 bilhão de reais em um negócio que ainda tem um tempo para começar a dar retorno. Né? Mas por que foi feito esse investimento? Porque, primeiro, detectou-se uma reserva mineral naquela região muito grande. Nós já temos hoje pesquisado, feito cubagem e auferido de uma forma precisa mais de 1,5 bilhão de toneladas de minério de ferro naquela área. Isso é muito. Se a gente pensar na, até então, maior reserva do estado da Bahia, nós estamos falando em 2 vezes e meia.
Mas a empresa até hoje só pesquisou cerca de 28% da área. Então nós temos mais 62%. Com potencial. 72%, né? Eu sou de comunicação, matemática não é o forte. 72% da área. Óbvio que não é uma regra de 3, não significa que vai ser na mesma proporção e na mesma quantidade. Mas os mais pessimistas... Tem potencial. Os mais pessimistas apontam um potencial mínimo de 3 bilhões de toneladas de minério de ferro. Então, só em termos quantitativos, já é algo bastante grande. Mas em termos qualitativos também. E isso foi o que acabou utilizando esse grande recurso de investimento, porque foi feita uma série de estudos e detectou-se que naquela região, além da grande quantidade, estávamos falando de uma matéria-prima de muita qualidade. São vários aspectos técnicos que vão ser cansativos, a gente não precisa descrever aqui, mas sendo muito direto. Primeiro, alta concentração de ferro na matéria-prima que tem lá. Baixo índice de contaminantes, ou seja, você não precisa de muito investimento para purificar esse material, para torná-lo na forma necessária. É um material... É uma expressão até estranha, né? A gente fala é um ferro mais macio. É quase que anacrônico isso, né? Como? Mas se você pegar na Austrália, por exemplo, que é conhecido como ter um minério de ferro cru muito duro, mais duro, consequentemente exige-se um esforço muito maior para fazer a separação, a mistura, o blend, etc. e tal. E o da nossa região, não. Ele é mais factível você fazer esse processamento em cima dele. Então, tinha características excelentes para você desenvolver. E durante esse período, nos últimos 8 anos, a partir do momento que já tinha-se um pouco de resultado, nós levamos cerca de 40 toneladas de minério de ferro para a Alemanha e para a Inglaterra, principalmente para estudos metalúrgicos, químicos, laboratoriais, para que se chegasse ao fator real de quão importante era aquilo. Por isso que o investimento é bastante grande. Sim. Óbvio que pesquisa mineral demanda um investimento alto, mas isso aliado à pesquisa, à ciência que foi implementada nisso, chega a esse projeto. E o resultado de tudo isso foi a viabilidade de um projeto bastante grande, porque estamos falando de algo que não só que o mundo necessita, e a gente vai entrar nesse tema, mas de algo que claramente gera um retorno. É o famoso business plan para de pé. Né? Sim. O Excel mostra que você pode seguir adiante. E aí esse projeto foi construído, que a gente chega nessa casa de... Toda a implementação dele hoje é da ordem de 5,7 bilhões de dólares. O projeto ele passou a ser, entre aspas, o aço verde em cima do resultado do que foi conseguido em relação à qualidade do minério. É até importante a gente fazer a distinção do aço verde para o ferro verde. Sim. Porque o mundo conhece a expressão aço verde, green steel, é o que a gente busca. As siderúrgicas estão buscando. Que as siderúrgicas buscam. Nós estamos no último passo anterior. Na cadeia de fornecimento. Na cadeia de fornecimento para você chegar a ter o aço verde. E a gente... o nome certo do nosso produto é o HBI. É a sigla para Hot Briquetted Iron, ou ferro briquetado a quente. Mas é um nome muito ruim. Então, a gente... HBI fica bem melhor. HBI já fica bem melhor. E ferro verde explica melhor o que é. O que é um processo de beneficiamento desse minério de ferro até chegar ao ponto de gerar este produto, que ele já não é o ferro cru, o minério de ferro cru, ele já passa por 3 etapas de beneficiamento, que produz esse HBI, que vai facilitar todas as siderúrgicas do mundo a produzir o aço verde. Só para a gente ilustrar aqui, é o famoso. Esse aqui é o famoso HBI. Isso aqui é um pedaço de ferro com 93% de ferro concentrado. Isso é uma concentração de ferro bastante grande e que se demandou... não só da gente, mas de empresas do mundo afora, talvez a mais desenvolvida no mundo hoje para esse tipo de tecnologia. Pode parecer estranho a gente chamar uma barra de ferro de tecnologia, né? Mas é uma empresa que fica na Carolina do Norte chamada Midrex,
que talvez são os mais avançados, eles que desenvolveram esse processo para a gente gerar esse produto. Por que ele é importante? Porque ele, de uma forma bem resumida, ele facilita a produção do aço verde. Porque para você fazer o aço verde, você não pode ter emprego de energias que jogam CO2, gases de efeito estufa no seu processo. Para você não usar esse tipo de energia, outras energias são caras. Como elas são caras, você precisa de processos que demandam menos energia. De novo, então, com a matéria-prima mais rica, exatamente, você diminui o esforço para gerar o aço. Exatamente. E na concepção do projeto, isso foi incorporado como premissas para viabilizar. Ou seja, na planta, tem uma planta eólica, tem uma... Né, a gente fala um pouquinho do que tem na planta. Acho que é legal para a audiência entender a completude do projeto. Porque eu entendo assim que, beleza, essa é a matéria-prima que vocês geram, mas esse também não é o produto final. No projeto da Brasil Iron ainda tem até a parte final com as siderúrgicas para desenvolvimento do aço. Na verdade, esse é a ponta final antes do desenvolvimento do aço. Daí para frente, nós vamos nos nossos parceiros que vão transformar isso aqui no aço. Exatamente. Só que para você chegar a isso aqui, você já precisa de 3 plantas de beneficiamento para transformar isso aqui. Então, nós estamos falando de... para localizar a nossa audiência. Nós estamos falando do interior da Bahia, mais ou menos o centro da Bahia, majoritariamente em 3 cidades: Piatã, Abaíra e Jussiape. Essa é uma região muito rica de minério de alta qualidade. E ali nós teremos a exploração propriamente dita, a mina propriamente dita, e uma primeira planta de beneficiamento onde nós vamos transformar aquela matéria-prima crua em pellet feed. Pellet feed é o minério de ferro em pelotas, em pozinho, né? Sim. Porque ele vai ser insumo para pelota, né? Exatamente. Por que é importante em pozinho? Porque, primeiro, você facilita o blend, facilita a mistura, e segundo, que logisticamente é muito mais fácil você transportar, né? Para o pessoal raciocinar. Pega uma caçamba de um caminhão. O que você vai colocar mais? Se você colocar um monte de pedras grandes ou se você triturar e colocar em pó? Evidentemente, em pó você aproveita muito mais o espaço. E aí isso é transportado até a segunda área do projeto, que é a região portuária. No porto, nós teremos 2 plantas siderúrgicas. Uma para transformar esse pellet feed, esse pozinho, em pelotas, que é o ferro de redução direta, e outra para transformar essa pelota em HBI. Em briquete. Qual é o problema desse processo? Na verdade, não é nenhum problema. A pelota, propriamente dita, o ferro de redução direta, ele já possibilita, já facilita a produção do aço verde. Porque ele já é feito de uma forma, ele já é produzido de uma forma que tem essas propriedades necessárias e se usa menos energia, facilita a siderurgia. O problema é que essa tecnologia desse ferro de redução direta, ele é muito instável. Ele, por exemplo, ele entra em combustão facilmente. Ele exige um preparo logístico muito maior. Se nós estamos falando de preparo maior, nós estamos falando de investimento maior. E aí, quando você precisa fazer um cuidado maior em logística, investir mais em logística para fazer esse transporte, eventualmente você perde a economicidade do projeto. Então, é por isso que é difícil você produzir esse ferro de redução direta aqui no Brasil e exportar. Porque a chance de você ter perda desse material é grande e a necessidade de você investir bastante nesse processo logístico também é grande. Aí vem a evolução para o HBI, que ele tem as mesmas ou ainda melhores propriedades no caminho da descarbonização, mas ele não tem os pontos negativos do ferro de redução direta, de essa possibilidade de combustão, dessa necessidade de um investimento maior em cuidados logísticos no transporte. Foi esse o pulo do gato e é por isso que a gente tem essas 2 plantas, para chegar nessa matéria final. Tá explicado o baita investimento e processo, né? Bom. Porque é complexo, né? Pegando aí, trazendo o nosso tema para a mesa, né, de transformação pela colaboração e pegando a sua expertise em relações institucionais, etc. Como é que é
o trabalho, porque entendo que esse mega projeto tem um envolvimento com stakeholders, atores, governo, né, fornecedores e sociedade muito grande. Como é que é esse trabalho de tentar trazer todos para a mesma mesa e atuar em prol do projeto? Eu acho que ele é uma consequência daquilo que nós iniciamos na conversa com relação ao cenário da mineração. Acho que ele tem um primeiro ponto que é esse. Você ainda tem uma resistência em várias áreas do mercado, sobretudo em áreas governamentais, porque é um tema sensível e a gente entende. É difícil. Nós temos, no caso da Bahia, um governo que é extremamente dedicado a essa área, dedicado a entender o que é o mercado de mineração propriamente dito. Isso não só pela liderança do governador Jerônimo Rodrigues, mas principalmente pela parte que tem ali assessorando ele. E aí nós estamos falando em especial da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, a CBPM, que, liderada pelo presidente Henrique Carvalhal, trouxe para dentro do governo a importância de se olhar para esse tema com o devido cuidado. Tirando de lado os preconceitos, as desinformações com relação ao cenário. Qual é a nossa missão desse lado de cá? Primeiro, com relação governamental. É alimentá-los com as informações corretas e dar a eles esse suporte para que haja essa desmistificação do cenário. Ponto 1. Ponto 2. Explicar o que é o projeto. Porque, de novo, estamos falando de comunicação aqui. Você sai na rua, no mercado, para pessoas que não são do meio, e fala, nós estamos fazendo um investimento de 5 bilhões para uma planta que vai produzir HBI, o cara vai achar que é carro, né? HBI é um novo modelo? Exatamente. É um novo modelo de carro. Né? E é normal, porque é uma coisa muito específica, mas é uma coisa revolucionária. E aí, assim, nós estamos dentro de um contexto global bastante importante e bastante delicado ao mesmo tempo. Sim. Sem entrar no mérito das movimentações políticas globalmente falando, mas nós temos um Acordo de Paris que foi feito lá em 2015, cujas metas foram encampadas pelas principais economias do mundo de não alterarmos a média da temperatura global em 1,5 grau, tomado como base o período pré-industrial. E nós temos em 2024 o primeiro ano em que nós quebramos efetivamente essa barreira. A gente não conseguiu cumprir essa meta. Então nós temos um mercado todo olhando para como é que nós vamos bater essa meta. Como é que nós vamos reduzir os índices que crescem em progressão geométrica de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera? Precisamos descarbonizar todas as matrizes, né? Precisamos trocar a matriz energética do mundo para uma matriz de baixo carbono, né? Para a gente aqui no Brasil é até meio simples falar, porque a nossa matriz energética... A gente já tem uma matriz, a gente é favorável em relação a isso. Exato, nós estamos muito bem posicionados com relação a isso. Mas o tema ele é mais complexo e mais profundo. Não adianta a gente só trocar a matriz energética se a nossa indústria de base, se a nossa siderurgia continuar produzindo matérias-primas com uma alta eliminação de gases de efeito estufa na atmosfera. Por que eu estou fazendo esse... Downstream e upstream, ou seja, tem que atuar na cadeia inteira, né? Exato. Só que você explicar isso para todos esses stakeholders é complexo, é difícil. Existe o temor de... Será que vai parar de pé essa conta? Nós estamos vendo aí vários executivos dizendo, olha... Talvez não vai ser tão simples assim a gente cumprir essas metas de descarbonização. Qual é a meta da Europa, que é o pacto que a Europa fez com relação a isso? Reduzir até 2035, se não me falha a memória, 55% e 100% das emissões de CO2 em 2050. Mas aí a gente faz o trabalho da mudança da matriz energética. Ok, é super importante, tem que fazer. Vamos trocar o combustível fóssil por um combustível de energia renovável. Mas eu continuo construindo a base da minha indústria a partir de produtos que despendem
300 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Sim. Ou num exemplo bem mais simples, nós vamos fazer o carro elétrico. Nós estamos fazendo carro elétrico, os índices aumentam cada vez mais. Mas de que adianta o carro ser elétrico se ele é produzido com um aço que não é verde, que elimina da mesma forma uma grande quantidade de gás de efeito estufa na atmosfera? Aí vem a inteligência. Aí vem essa necessidade de você envolver todos esses stakeholders para eles entenderem que a gente só vai atingir essas metas necessárias para conter essa emergência climática que a gente passa se a gente atuar holisticamente em todas as áreas e não ficar focado num tema só. Então, o governo já vem entendendo isso, sobretudo ali no estado da Bahia. Vários stakeholders já começam a olhar para isso. Só para citar um exemplo, nós estivemos agora em dezembro na Mines and Money, que é uma feira mundial de investimento na área de mineração. Nós fomos procurados por 3 grandes montadoras mundiais e 2 siderúrgicas mundiais, produtores de aço mundial, já querendo... Interessante. Esse movimento da cadeia de fornecedor. Já querendo... a hora que vocês começarem a produzir... Quero já fazer um contrato contigo. Não, já quer segurar já. Fornecimento. Eu acho que tem uma chance real de, quando nós colocarmos o primeiro tijolo na implementação do projeto, toda a nossa produção de X anos já está sempre conectar os pontos, né? Se não adianta você ter aqui a produção do HBI, eu preciso, na verdade, ter esse consumo conectado e estou na cadeia, né? Acho que... E aí, de fato, a transição energética ela não fica, né? Não fica woke, né? Vamos fazer, mas e aí? Quais são as ações que a gente está deliberando? Qual a fase do projeto hoje? Nós vivemos o mundo de pesquisas há 8 anos e agora, mais recentemente, nós iniciamos a parte dos estudos ambientais. Na verdade, a primeira parte dos estudos ambientais já foram completadas. Quem, inclusive, desenvolveu todo o nosso estudo ambiental foi o Senai Cimatec, na Bahia, que é uma referência em tecnologia, em estudos. E a gente já apresentou esses estudos com todas as nossas iniciativas ambientais sustentáveis para o Estado. E agora o Estado está fazendo essa análise para a gente obter a licença prévia para iniciar, propriamente dito, a parte do projeto. Então, assim, no final das contas, nós somos startup ainda. Sim. É que na mineração é meio maluco, né? A startup já gastou $1,5 bilhão. Como que uma startup, uma junior, um investimento de $5,7 bi. Né? Ou seja, o mundo de mineração também, né? São os volumes de mineração. Entrando um pouco no detalhe desse ponto que a gente trouxe agora em relação ao licenciamento, né? E aí você trouxe justamente essa pegada de a Brasil Iron ela nasce com uma estratégia de ESG por trás porque ela se posicionou disso como um diferencial competitivo na transição energética. Como tem sido essa colaboração com esses stakeholders, sobretudo na Bahia, com relação ao licenciamento e até nessa transição, né? Vocês entraram no momento do projeto que já existia, né? Então, qual que é esse legado que existia em relação a esse projeto e como que está isso hoje, né? Como é que está esse contorno para ter uma aprovação da licença ambiental? Na verdade, nós começamos a fazer esse movimento mais participativo, mais colaborativo, mais aberto, envolvendo num prazo muito recente, num período muito recente. Eu diria que até 2 anos, todos os esforços da empresa estavam voltados para dentro, no sentido de desenvolver a parte tecnológica, o conceitual, econômica, e se olhou pouco para fora. Para o bem ou para o mal, isso gerou efeitos positivos e negativos. Um dos efeitos negativos foi o desconhecimento com relação ao que era o projeto e o desconhecimento de o que foi essa transição. Porque quando nós entramos, quando a empresa adquiriu os direitos minerais, já existia uma operação de mineração na área feita por uma outra empresa. E aí, sem juízo de valor com as atividades que a outra empresa desenvolveu, tendo ela errado ou não cabe a gente julgar, mas as atividades dela geraram efeitos negativos nas comunidades, no próprio governo, na sociedade civil como um todo. E quando nós entramos, nós herdamos esse passivo de imagem. E talvez não fizemos um trabalho de comunicação, de relações institucionais adequado na época
para fazer um marco divisório muito claro e dizer que daqui para frente era uma outra ideia, era um outro projeto e era um outro conceito. De novo, eu não estou fazendo juízo de valor do que foi feito antes, até porque eu não estava, não sei o que aconteceu, a gente só olha os resultados. E aí a primeira percepção com relação à empresa de boa parte desses stakeholders foi horrível. Foi péssima, porque pensava-se que era uma extensão da percepção daquilo que eles tinham até então. E como a gente não fez essa mudança, durante muitos anos nós acabamos carregando esse passivo de margem. Só que é tão diferente a abordagem que a empresa anterior tinha operação de mineração propriamente. Nós nunca fizemos operação de mineração. Quando eu digo isso para algumas pessoas que acompanharam o desenvolvimento do projeto, eles olham para mim e falam, não, você está mentindo, né? Como vocês não têm operação? Tem uma cava aberta lá. Tem, mas esse processo foi feito anteriormente. O máximo que nós fizemos nesse período foram pequenas extrações experimentais para teste de mercado, que é algo que o mercado de mineração está super acostumado, para validar as nossas teses desenvolvidas em laboratório, em pesquisas metalúrgicas. Foi a única coisa que foi feita nesse período. E aí gerou essa... Não, mas vocês já operaram há tanto tempo, vocês já estão fazendo mineração. Não temos. Tanto que às vezes as pessoas perguntam, qual que é o faturamento da empresa? Zero. Somos startup. Zero. Pelo contrário, né? Menos 1 bilhão. Menos 1,5 bilhão. E meio, por enquanto. Não tá bom, EBITDA. Então, é isso. O projeto, ele começa agora. Ele é um novo projeto. Durante um período, a gente tentou fazer uma transição um pouco mais suave e nós percebemos que também não seria efetivo. Foi aí que, mais ou menos por volta de 2022, 2023, fez-se um marco muito mais claro. Houve uma troca muito grande de times, lideranças, nas mais diferentes áreas, para que se quebrasse completamente aquela mentalidade anterior e criássemos uma nova mentalidade a partir deste novo projeto. Então, tudo que se fala com relação ao passado, ele perdeu até validade, porque não vou nem entrar no mérito do que está certo, o que está errado, o que é fake news, mas não existe mais. O projeto... outro contexto. Exato. O projeto que existe hoje, que vai ser implementado, é completamente diferente dessa realidade. Legal. E como é que... E nesse contexto de Bahia, né? A gente falou que até a Expo Zebrana esse ano é na Bahia. Como é que está... Por mais que existem operações, né? A gente tem outros grandes projetos. Tem o projeto da Bamin, tem outros grandes projetos lá. Como é que você enxerga... Você até trouxe a colaboração com a CBPM, mas como é que está esse movimento com as comunidades locais? Porque acho que quando a gente fala da mineração... A gente até trouxe isso. A mineração ela entende como uma atividade muito predatória, uma atividade que vai degradar o meio ambiente. E até no teu papel, né, seja como VP institucional, como que está essa comunicação com a comunidade e a receptividade de um projeto que é tão inovador? Nós fazemos talvez poucos projetos no mundo que tem essa capacidade de vocês. Como é que é esse relacionamento com eles? Eu não vou mentir que isso é um grande desafio. Tá? Isso é um grande desafio, porque por conta desse cenário que nós colocamos aqui, infelizmente, a relação inicial ela foi muito ruim. Então, há uma resistência até hoje. É uma resistência que vem sendo, aos poucos, mitigada exclusivamente porque nós estamos com um novo viés de comunicação mais aberto, explicando o que é, sem receio de receber questionamentos, perguntas. Para citar um exemplo, por exemplo, para citar um exemplo aqui. Nós já temos há 2 anos, nós criamos uma comissão de acompanhamento do empreendimento. Essa comissão, ela na verdade é uma assembleia com representantes de todas as comunidades no entorno do empreendimento, com representantes da sociedade civil, com representantes do poder público. E uma vez por mês, essa turma se reúne com a empresa para tirar dúvidas, fazer perguntas, reclamações, sugestões. Total.
Total. E a empresa para levar as respostas, as novidades, as explicações. Isso todo mês a gente faz. Nós começamos com Piatã, que é a cidade onde a empresa está situada hoje, mas já há poucos meses iniciamos em Abaíra, que é a cidade vizinha, que também já começa a ser mais impactada, e em breve a gente vai fazer em Jussiape também. Ou seja, é um canal de comunicação direto com as comunidades para que se tire todas as dúvidas. Para que quem de fato quer esclarecimentos e quer entender o que está acontecendo. Tem esse envolvimento. Além disso, nós criamos um canal de ouvidoria, que é uma simples conta de WhatsApp, onde qualquer pessoa, a qualquer momento, qualquer cidadão da região, eles têm acesso a esse número, entra lá e pergunta: o que é isso? Por que é aquilo? Por que é aquele outro? Esse é um primeiro movimento para a gente começar a desmistificar e trazer de fato o que é verdade e o que é lenda. Porque não tem jeito. A mineração, como uma série de outras atividades, ou talvez como todas as atividades, em maior ou menor proporção, vai gerar impacto. Exato. Isso é inexorável, entendeu? Só que ela gera impactos positivos e negativos. Qual é a missão da empresa, dos órgãos públicos, dos órgãos reguladores? Mitigar o impacto negativo ao máximo e compensar aqueles impactos que não podem ser eliminados. Essa é a fórmula simples. Então, o que nós fizemos é abrir a empresa de coração aberto, de peito aberto, com a humildade de ouvir, que eu acho que esse foi um dos nossos erros. Nós demoramos a entender que a nossa missão nesta área específica era ouvir antes de falar, antes de dar explicação, antes de contar o que é o projeto. Ouvir qual é a demanda, qual é o receio. Porque eu entendo aquelas pessoas daquela região que muitas vezes bombardeadas por informações que não são realidades, ou até mesmo pela falta de conhecimento do que é o mercado, de ter informação porque é difícil, de falar: o que vai acontecer com a minha casa, com a minha plantação de mandioca, com a minha atividade rural? É normal as pessoas terem esse receio. Eu não culpo de forma alguma. Ao contrário, a culpa é nossa de não ir lá e ouvir qual é o anseio dessas pessoas. Sim. E é por isso que essa parceria com o governo do estado e com a CBPM tem transformado isso nessa área. Que mais do que a empresa, porque talvez as pessoas desconfiem da empresa ainda, pelo histórico. Tem que ser sistema. Né? Que o próprio governo possa ir lá e falar: olha, eu vou auditar esse projeto, eu vou acompanhar esse projeto para garantir que todos os direitos dessas comunidades não sejam vilipendiados, para que eles sejam garantidos e sejam obedecidos. E que, na medida do possível, a empresa possa auxiliar o desenvolvimento dessas comunidades com aquilo que elas precisam, não com aquilo que a empresa acha que eles precisam. Fazer uma pergunta, mudando o assunto, sobre desenvolvimento profissional pessoal. Me diz aí, como que um profissional voltado para... profissional radialista, grande comunicador, atuando no esporte... Foi Copa do Mundo. Copa do Mundo, Palmeiras e etc. Em tão pouco tempo conseguiu tanta consistência, conhecimento em mineração, que é um assunto completamente diferente. Rapaz, essa pergunta é complexa. Sem querer ter uma resposta completa e precisa com relação a isso, porque eu acho que são vários fatores, mas eu apontaria de cara... Eu fazia isso quando eu fazia processo seletivo para jornalistas da nossa agência. Eu perguntava as características que os entrevistados tinham e quais as características que eles achavam que um jornalista tinha que ter. E vinham as mais diversas teses e palavras e conceitos, mas os conceitos mais elaborados: dinâmica, proatividade, aquelas palavras-chave todas, jargões do mercado corporativo. E eu dispensava todas essas informações, todas essas palavras. Para mim tinha uma que era a base de tudo. Eu acho que ela serve para várias profissões, mas ela servia e serve sobretudo para o jornalista: curiosidade. A pessoa tem que ser curiosa. Uma curiosa com força, né? Poucas vezes eu ouvi alguém responder com fome, né? Fome de É isso, fome de conhecimento.
Querer saber o porquê que... Quem está nos assistindo e que tem filho pequeno em casa vai saber o que é, na idade de 3, 4, 5. Por quê? Por que isso? E eles não se contentam com uma resposta assim. Por quê? Se você não fizer uma tese de doutorado muito bem embasada... Parece que tá fazendo 5W2H, né? Simples, né? Porque você falar complexo já era. Não vai rolar. Testa a sua capacidade de comunicação, inclusive. Né? E essa fome, essa vontade de entender e conhecer é algo que eu acho que eu sempre tive. Eu fui o terror dos meus pais, meus tios e primos mais velhos por causa disso, porque eu era a criança, o jovem, o adolescente, que ia até o 10º por quê? Minha mãe fala que eu era o terror dos professores, que eu nunca estava satisfeito com a explicação que eles me davam. Então, quando eu fiz essa transição, porque o esporte... Foi 100% paixão, 100% desejo, a vontade de estar vivendo no meio que eu gostava desde criança. Né? E a mineração não, era algo que eu nunca sonhei. Que veio, né? Veio, de novo, muito por acaso. Eu acho que nada acontece por acaso. Eu discordo da palavra coincidência. Você vai costurando para acontecer. Não existe, coincidência para mim não existe, tá? Mas foi uma série de fatores que levaram a isso. E quando eu entrei nessa brincadeira, óbvio, eu tive eu peguei gosto no começo por entender o que era o negócio, passei a gostar e me apaixonar por isso, e passei a... Por quê? Como é? Como não é? Porque eu digo hoje que eu perco a minha essência jornalista até a página 3, porque ele continua aqui dentro. E o jornalista, assim como a criança de 10 anos, infelizmente isso acontece menos hoje no nosso meio jornalístico, mas ele deveria ser a criança de 5, 6, 7 anos que não se contenta com uma resposta, que faz outra pergunta, O coitado dos meus gestores, dos meus diretores, do meu CEO, mas por que isso? Não, mas isso aqui vai descarbonizar a indústria. Mas por que vai descarbonizar a indústria? Não vai, porque vai exigir menos energia. Mas por que vai exigir menos energia? Não, porque a composição química gera não sei o quê. Não, mas por que é assim? Qual é? Então, foi assim que foi. A fundamentação. Eu acho que a curiosidade aliada com o não se satisfazer com uma resposta shallow, né? Uma resposta rasa, fez com que eu conseguisse... ter profundidade, né? É o que você falou, ter profundidade. E indo nessa linha, quais foram as suas habilidades desenvolvidas enquanto no esporte que hoje te ajudam na mineração? O que você poderia trazer enquanto executivo e enquanto esse gestor de comunicação, né, que é você? Eu acho que tem uma primeira de cara, né, que é a óbvia facilidade de comunicação. Sim, que me permitiu... Exatamente. Quando você trabalha como um diretor de comunicação, um CCO de um clube, você é o advogado dele. Advogado na opinião pública, o advogado na imprensa. Você vai dar a cara a tapa ali. Exato. Então você precisa de uma grande capacidade de produzir argumentos e de colocar aqueles argumentos para que o repórter, que em tese é a criança dos 7 anos que vai fazer 10 porquês, se convença daquela tese que você está passando. Então isso me transformou em alguém que consegue passar as informações de se comunicar de uma forma clara. Acho que esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é saber lidar em um ambiente de crise. Porque quem mexe com esporte, com futebol, sobretudo, é crise toda semana. Você não tem fábrica. Se está ganhando, gera crise. Se está perdendo, gera crise. Se contrata o treinador, é crise. Se mandou embora, é crise. Se o jogador resolveu tomar uma cervejinha num dia antes do jogo, é crise. Tudo é crise. Tudo é crise. Então, assim, eu passei, acho que 15 anos da minha vida vivendo crise todos os dias. E você viver a crise te gera uma casca. Né? Primeiro, você não se abala com qualquer... Sim. Eu, assim, vivi situações no futebol de, por exemplo, citei aqui para vocês antes de a gente começar, eu estava no Santos, tá fazendo acho que 10 anos essa brincadeira, um pouco mais até, quando o Neymar, ainda muito jovem, jogando já como titular do Santos, num jogo de Copa do Brasil,
brigou com o Dorival para bater um pênalti e ele perdeu o pênalti e o Dorival brigou com ele. E depois o René Simões deu uma entrevista no vestiário, nós estamos criando um monstro. E isso gerou uma série de outros problemas que as pessoas nunca souberam o que aconteceu, diga-se de passagem. E eu não vou contar aqui. Mas aquilo foi uma crise gigantesca, porque era a grande joia que o Santos estava produzindo naquele momento, que de repente começou a ser chamada de monstro. Aquilo foi uma crise bastante grande. Eu vivi a crise, para quem é mais antigo do futebol, vai lembrar que existia o Clube dos 13. Era a associação dos clubes que se reuniam. Se dizia majoritariamente que se reunia para discutir cotas de televisão. Tinha outras coisas também, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas eu vivi o debacle e o fim dessa instituição, que foi uma guerra política gigantesca no futebol. Gigantesca. De Corinthians de um lado, Flamengo do outro, Federação Paulista, CBF, até o Ministério do Esporte na época. Assim, e eu, à época, tinha 26 anos, vivendo nesse negócio que estava destruindo o futebol. Então, assim, você viver tudo isso te gera uma capacidade de ter sangue frio na hora que o circo está pegando fogo. Em um ambiente que é tão atacado como a mineração, isso ajuda demais. Muito. Sim. E aí isso te gera uma terceira situação que eu acho que também é fundamental. É você saber, nesses momentos, dar um passo atrás, enquanto o furacão está jogando as coisas para lá e para cá, e olhar o big picture. E falar assim, peraí, deixa eu entender o macro dessa situação e apontar onde de fato está a solução. Porque eu acho que isso é uma coisa que acontece em todas as áreas corporativas. Sim. Muitas vezes você se depara com um problema, você gasta uma energia sua, da sua equipe, muitas vezes gasta recurso focado em um determinado ponto para tentar resolver o problema e você não enxerga que a resolução do problema está aqui. Você está imerso. Você está imerso e você não enxerga. Situação clara. Quando eu entrei na empresa, o que me foi pedido era para dar um jeito na comunicação. Porque existia um foco de, olha, temos um problema na comunicação e a gente precisa resolver o problema na comunicação. Quando eu consegui dar um passo atrás, eu vi que o problema da comunicação era uma consequência de um cenário maior. E que existia um outro tipo de abordagem que deveria ser feito. Se eu fico focado só em trabalhar a comunicação propriamente dita, a relação com a mídia, eu ia continuar amarralhando em ferro frio, com perdão do trocadilho de novo, até o fim da vida. Isso que a gente brinca muito, né? Assim, é a importância de um bom diagnóstico, né? Ou seja, você conhecer de fato qual que é o problema. Às vezes você parte para a solução e, será que o problema é esse? Aí você vai atacar ali, de repente, o que era sucesso, né? Para o seu gestor, para o seu cliente, não é sucesso, porque você não vai entregar aquilo que ele quer. Né? Você não analisou o problema, né? E quando você está muito envolvido, é normal você não enxergar. E eu acho que aí é a diferença entre gestores e gestores. Exato. É o que tem a capacidade de, mesmo com o circo pegando fogo, ele respirar fundo e dar um step back, falei, deixa eu enxergar, do que aquele que fica envolvido. Eu faço um link com o futebol. As segundas-feiras no futebol são dias terríveis na administração dos clubes. Por quê? Porque geralmente na segunda-feira é onde a crise starta. Na verdade, ela começa no domingo, né? Depois da rodada. Mas a segunda-feira era um dia muito complexo, porque vinha, eventualmente, perder um clássico, quarta derrota seguida, pressão para derrubar o técnico. Torcida na frente do clube. Do centro de treinamento, etc. Invadiram pro clube. E aí, aquilo vira um furacão sem tamanho. E quando você, que é o que a gente estava conversando até antes aqui de entrar, quando você é dirigente de futebol apaixonado pelo seu clube, na maioria das vezes você tem muita dificuldade de dar esse step back para enxergar o cenário e ver qual é a solução. E aí qual é a consequência disso? O dirigente... eu estou falando via de regra, evidentemente que hoje a gente está muito mais profissional do que antes. Mas apaixonado pelo clube... porque perdeu 3, 4 jogos seguidos, qual é a conclusão? Qual é a atitude que se faz? Manda o treinador embora. É a paixão falando. Mas será que foi feita uma avaliação isso o problema? macro
de qual é o problema? É esse, de fato, o problema? Então, eu acho que esse link ele faz muito sentido, porque no mundo corporativo é isso. A gente não tem a paixão que o futebol demanda. Mas os gestores, muitas vezes, são apaixonados pelo projeto. Exato. O CEO, o dono da empresa, o presidente, o chairman, ele é apaixonado pela empresa. Quantas e quantas empresas levam o nome de família, nome da pessoa, as iniciais. Significa que o cara é tão apaixonado por aquilo quanto o torcedor de futebol é pelo seu clube. Sim. E aí ele tem a mesma dificuldade de enxergar onde está o problema. E que é característica do nosso mercado, né? Quando a gente fala de implantação de projetos, né? Pegar no nosso setor, o cara está tão imerso ali, né? A rotina de trabalho, o dia a dia, o problema. Vou fazer a concretagem, faltou material, eu estou indo para campo, não tenho mão de obra. E por muitas vezes eu não consigo dar o step back de fazer até uma gestão. Então acho que a nossa audiência deve estar chegando muito bem nessa analogia, né? Do que aconteceu. Ótimo, né? Podemos ficar aqui mais tempo. A gente nem falou de Palmeiras, de Confederação Brasileira de Automobilismo, Clube dos 13. Para ficar melhor, é só a gente já descobrir como é que a Verum vai ajudar no projeto da Brasil Iron. E aí a gente tem muita parceria para fazer. Esse é nosso métier, é a nossa especialidade. Eu ia complementar o que vocês disseram, dizendo que, assim, como quem durante muitos anos foi um consultor externo, eu vejo assim, um valor nesse tipo de trabalho que muitas vezes as pessoas que estão ali enfurnadas nas empresas não enxergam. Como é que um consultor externo que não vive a minha empresa, que não tem o DNA da minha empresa, não tem a história da minha empresa, vai querer me dizer o que eu tenho que fazer? E eu enxergo do contrário por já ter estado desse lado do consultor externo. Eu acho que o consultor externo ele é fundamental. Se ele tem o conhecimento do que é o mercado, ele não precisa ter o conhecimento do DNA da empresa. Ele vai adquirir ao longo do tempo. Exato. Ok. Por isso que eu valorizo demais o trabalho que vocês fazem, porque, de fato, o que vocês fazem transforma a realidade das empresas. Transformar pela colaboração. Isso aí. Tema na 7ª temporada. Vamos agora, no nosso resumo aqui? Esse cara aqui, você não sabia, né? Tem o ChatGPT, agora tem o DeepSeek, né? Ele é melhor que DeepSeek e ChatGPT. Ele é a mistura dos dois. Ele gasta metade que o DeepSeek gasta em energia e investimento. Que baratinho. As ações NVIDIA agora descendo ainda mais. Conversamos com Emerson Souza, VP de Relações Institucionais da Brasil Iron. Falamos um pouco sobre o histórico profissional dele, como ele começou no mundo da comunicação, depois como ele passou pelo mundo do futebol, até a entrada dele na mineração. E aí falamos sobre a importância do relacionamento institucional, com muito foco na mineração, que é uma frente importante e precisa desse relacionamento. Aí mergulhamos dentro do projeto da Brasil Iron, com o objetivo de desenvolver um projeto de mineração ligado ao ferro verde. Conhecemos o HBI, né? Pode segurar aqui, ó. Conhecemos o HBI. E aí falamos sobre a necessidade de colaboração dos atores institucionais, ou seja, como a gente integra os atores envolvidos dentro do projeto. Falamos rapidamente sobre metas climáticas, sobre transição energética, como que o Brasil está posicionado nesse assunto. Falamos sobre as fases do projeto, ações para licenciamento, e como que ele atua na necessidade da eliminação da resistência da comunidade para o entendimento desse projeto. Por último, trouxe a pergunta sobre desenvolvimento profissional, como que ele saiu do setor de comunicação para a mineração, e aí ele trouxe um ponto em chave, curiosidade, fome de conhecimento. E por último, falamos sobre como ele trabalhou, quais são as habilidades que ele conseguiu ao longo da vida para que ele atua hoje. Então, facilidade de comunicação, viver sobre crise e ter uma visão sistêmica, olhar o todo. Fantástico, hein? Falei. É melhor que DeepSeek, muito mais produtivo. Parabéns, meu amigo. Quebrou o Nasdaq hoje. Quebrou o Nasdaq agora tá chacoalhado. Emerson, muito obrigado pela participação conosco. A gente sempre tem um ponto no final, não é pegadinha não, né? A gente costuma pensar o que foi útil para você nesse episódio de hoje. Ou seja, como aprendizado, né? O Gustavo trouxe diversas coisas que foram úteis para ele. Útil pra gente. Para mim já tá aqui, então, já a gente traz aí assim, e aí, né, temos diversos episódios que a gente traz o que foi útil para você, né, conosco aqui hoje. Primeiro foi um prazer imenso esse bate-papo, muito gostoso, muito agradável. Foi legal termos falado sobre vários assuntos diferentes, mas eu acho que o que fica de mais interessante de tudo, e de fato esse link dessas duas realidades, talvez eu já tivesse feito, mas não tivesse elaborado de uma forma
tão contundente, tão mais profunda como a gente fez. Vocês, como bons psicólogos, fazendo perguntas boas, me levaram a conclusões que talvez eu não tivesse formulado tão claro na minha mente. Que legal, que legal. Muito obrigado pela parceria. Agora, para terminar, a gente queria que você lesse uma frase de um grande comunicador. Esse aqui é um dos grandes comunicadores do Brasil. Registrado. Vamos lá. Mais ou menos. O princípio básico da comunicação é a transparência. É verdade. Eu concordo com ele, viu? Quem foi essa pessoa que escreveu essa frase? Emerson Souza, não sei quem é. Não conheço. Cara é muito bom, viu, pessoal? Não conheço, mas ele sabe o que ele tá falando. Ele sabe, ele tem propriedade. Se ele não sabe, ele engana bem. Ele tem curiosidade, então esse é um bom princípio. E hoje não tem desculpa para não ter curiosidade. Você tem o DeepSeek, o ChatGPT, a toda hora você pode ter curiosidade sobre tudo. E tem o Veroncast para aprender, pessoal. Então, conhecimento de qualidade. Com mais conhecimento, com mais informação. Convidado de altíssimo nível, né? É isso. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, participação. Mais um episódio fantástico, não é? Show! Semana que vem a gente tá aí de novo. Um abraço, pessoal. Tchau, Nos vemos lá. Tchau, tchau. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.